Recentemente eu vi esse post no Twitter aqui, decidindo se algo é pessoal demais para escrever no meu próprio diário. E eu me identifiquei instantaneamente porque, mesmo eu sendo uma pessoa que tem diário há muitos anos, nem sempre eu consegui ser realmente sincera. E eu só fui perceber que eu não estava sendo sincera quando eu falei para uma amiga que tinha coisas que eu não conseguia nem falar na terapia, nem escrever, e ela comentou comigo: nossa, então significa que você tá mentindo pra você mesma. E esse comentário dela, junto com começar a ser sincera no meu diário, eu diria que mudou a minha vida. Porque... Não, isso é muito bonito. Eu diria que mudou minha vida porque eu passei a realmente confrontar as minhas emoções, a questionar as situações da minha vida e a finalmente ser honesta comigo. Por isso, hoje eu separei alguns exercícios, talvez, de escrita, sugestões, para você conseguir finalmente superar isso, porque eu acredito que faz muito bem pra gente. Bom, primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender por que a gente tem essa trava. No meu caso, pelo menos, eu acho que tiveram dois grandes momentos. O primeiro era uma questão de segurança, porque meus pais liam os meus diários quando eu era pequena, e conforme eu fui crescendo, eu continuei com esse medo. Então, uma coisa que eu recomendo é ou usar online, ou você ter um diário pequeno, mesmo que seja de tamanho A6, bem pequenininho mesmo, para você conseguir levar para qualquer lugar. Colocar no bolso, se for o caso. Eu prefiro cadernos A5, que dá para levar na bolsa, e também esconder em lugares de difícil acesso. Eu acho que digitalmente tem soluções bem legais de aplicativos com senha, de aplicativos que você consegue mudar a imagem dele para ser uma calculadora, para ser clima, coisas assim. Então, se for o caso, eu recomendo que você tenha um diário digital. O segundo motivo pelo qual eu acredito que a gente tem essa trava, pelo assunto, por um auto-julgamento ali. E esse julgamento pode ser de ortografia, de escrever certo, de escrever bonito, que eu acredito que seja mais fácil de lidar, mas eu acho que o principal mesmo é o nosso julgamento em relação ao que está sendo escrito. Eu acho que o diário é um espaço muito seguro para a gente falar sobre sentimentos difíceis, de raiva, de inveja, de ressentimentos, tristeza, mas eu entendo que a gente também se julga muito quando fala disso. E eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente está escrevendo, a gente consegue retirar o que a gente disse. A gente consegue apagar o que foi escrito, rasurar, consegue até pegar aquele papel, amassar, picotar, queimar, jogar fora, porque a palavra escrita, ela não é tão fixa e imutável quanto a palavra falada. E acho que por isso o diário faz tão bem pra mim e acredito que para tantas outras pessoas. Então eu trouxe aqui algumas sugestões para como você pode abordar esses temas difíceis no seu diário. A primeira sugestão são 15 minutos ou uma página. Eu faço isso quando eu não sei exatamente por que eu tô mal, ou porque eu tô sentindo aquele sentimento, ou então não sei por onde começar. Eu decido que eu vou escrever durante 15 minutos, eu prefiro os 15 minutos, ou então por uma página, mesmo que seja eu não consigo escrever sobre isso é uma situação muito difícil, não sei por onde começar, essas coisas que parecem que não levam a lugar nenhum, mas fazem parte da elaboração dessas coisas dolorosas e difíceis da vida. Então, pega seu caderno ou sua folha, caso você vá rasgar e jogar fora depois, coloca um cronômetro no celular de 15 minutos, passa um café ou um chá, se você prefere chá, e tenta escrever durante 15 minutos sobre esse assunto ou sobre como você tá se sentindo. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é responder o lead, sabe, de jornal, do primeiro parágrafo das notícias. Então, são perguntas como, porquê, onde, quem, quando e assim por diante. E eu gosto de pensar isso tanto para a situação quanto para mim. Então, o que aconteceu, mas também o que eu pensei da situação, como que aconteceu e como eu me sinto. Por que aconteceu, por que eu me sinto dessa maneira, por que eu penso dessa maneira. O que a pessoa disse, o que eu entendi, ou então o que ela quis dizer, quem foi e quando. Acho que são perguntas muito boas que ajudam a gente a pelo menos delimitar um pouquinho mais as coisas. Uma outra coisa que eu também gosto muito de fazer, principalmente quando eu tenho relações muito difíceis, é escrever uma carta, mas não enviar. E aí você pode escrever para família, amigos, você do futuro, você do passado, principalmente você criança, Deus, falecidos, seu cachorro, ou então para o seu terapeuta, ou imaginar que o seu diário é como se fosse um amigo imaginário mesmo. Eu acho que às vezes isso ajuda, mas eu entendo que pode atrapalhar também quando a gente se coloca muito dentro dessa carta e imagina realmente que tá falando com alguém, isso pode ser um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que é um bom exercício, principalmente para você mesmo do passado. Eu gosto muito de escrever para Raquel criança. Outra coisa que eu acho muito interessante é fazer listas, e aí
Eu gosto de fazer isso quando eu tô muito ansiosa, quando eu tô pensando muita coisa, ou quando eu sinto que eu tenho muita coisa pra fazer. Eu já ouvi o pessoal falando disso como brain dump, que é colocar, basicamente, descarregar tudo que você tá pensando. Eu recomendo fortemente, principalmente nesse momento de ansiedade. E fazer listas como o que você tem que fazer, o que você tá sentindo, quais as sensações físicas que você tá sentindo. A ansiedade tem muito disso, né? E por último, esse eu acho que é muito bom, que é eu não quero escrever sobre, ou eu não quero falar sobre, porque nesses momentos onde a gente tá com dificuldade de escrever sobre alguma coisa, porque a gente sabe que ou a gente sente que são eventos difíceis, eu gosto de começar pelo não. Então, eu não quero falar sobre tal situação por causa disso, porque me sinto de tal maneira quando começo a falar. Eu acho que começar pelo não é uma boa maneira da gente começar a elaborar. Então, essas são as minhas dicas. Espero que tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.